E se eu dissesse que os seus músculos não enfraquecem apenas por falta de exercício, mas também por aquilo que você deixa de comer antes de dormir? Muita gente passa o dia inteiro tentando cuidar da saúde. Caminha, sobe escadas, evita frituras, toma água, tenta dormir mais cedo. Mesmo assim, acorda com o corpo pesado, sente as pernas fracas, percebe que a força já não é a mesma de antes e começa a pensar que isso é simplesmente coisa da idade. Mas eu preciso te dizer uma coisa importante. Durante a noite, enquanto você dorme, o seu corpo não desliga. Pelo contrário, ele entra em um dos momentos mais importantes de reparação, reconstrução e recuperação muscular. É nesse período silencioso que muitas fibras musculares são restauradas. É quando o organismo organiza processos hormonais, reduz parte do estresse acumulado durante o dia e tenta reparar os pequenos desgastes que acontecem nos músculos, nas articulações e nos tecidos. Agora imagine uma equipe de construção chegando para reformar uma casa, mas sem tijolos, sem cimento e sem ferramentas. Ela até pode tentar trabalhar, mas o resultado será limitado. Com o corpo acontece algo parecido. Se durante o dia você não oferece nutrientes suficientes, principalmente proteínas de boa qualidade, fibras, minerais e energia adequada, o seu organismo chega à noite tentando se recuperar com pouco material disponível. E é por isso que hoje eu quero falar sobre um alimento muito simples, o mingau da noite. Não estou falando de um mingau cheio de açúcar, achocolatado, leite condensado ou ingredientes que transformam algo saudável em uma sobremesa pesada. Estou falando de uma preparação inteligente, cremosa, fácil de fazer e que pode ajudar o corpo a atravessar a noite com mais equilíbrio. Quando preparado do jeito certo, esse mingau pode contribuir para a saciedade, fornecer energia de liberação mais lenta, oferecer proteínas importantes e ajudar o organismo a ter melhores condições para reparar os músculos enquanto você dorme. E aqui existe um ponto essencial: nenhum alimento regenera músculos sozinho, como se fosse um remédio milagroso. O corpo humano não funciona assim. A recuperação muscular depende de sono adequado, alimentação ao longo do dia, atividade física, hidratação e saúde geral. Mas uma escolha feita à noite pode fazer diferença, especialmente para quem acorda cansado, sente perda de força, tem mais de 50 anos, pratica exercícios ou percebe que está ficando mais difícil levantar da cadeira, subir escadas ou carregar compras. Durante o sono profundo, o corpo realiza processos fundamentais. Existe maior liberação de hormônios envolvidos na reparação dos tecidos. A síntese de proteínas musculares pode ser favorecida quando há aminoácidos disponíveis. Pequenas lesões nas fibras musculares, causadas pelo esforço do dia ou pelo exercício, começam a ser reparadas. Além disso, o sono ajuda a controlar substâncias inflamatórias, melhora a sensibilidade do corpo à insulina e participa da regulação do apetite. Por isso, uma noite mal dormida não afeta apenas o humor. Ela pode afetar a força, a recuperação, a disposição e até a facilidade de ganhar ou preservar massa muscular. Com o passar dos anos, esse cuidado se torna ainda mais importante. A partir da meia-idade, muitas pessoas começam a perder massa muscular de forma lenta e quase silenciosa. Esse processo é conhecido como sarcopenia. No começo, ele pode parecer apenas um cansaço maior. Depois, vira dificuldade para caminhar longas distâncias, insegurança ao subir degraus e perda de independência. Por isso, cuidar dos músculos não é uma questão de aparência, é uma questão de liberdade. Músculo não serve apenas para deixar o corpo firme. Ele ajuda você a se levantar, se equilibrar, proteger as articulações, controlar melhor a glicose, manter o metabolismo ativo e viver com mais autonomia. Talvez você conheça alguém que fazia tudo sozinho e aos poucos começou a depender de ajuda para tarefas simples. Muitas vezes, isso não acontece de um dia para o outro. É uma perda pequena hoje, outra amanhã, até que o corpo começa a dar sinais mais claros. A boa notícia é que também existem escolhas pequenas, repetidas todos os dias, que ajudam a proteger essa força. E uma dessas escolhas pode estar em uma tigela simples antes de dormir.
No próximo trecho, eu vou te mostrar por que ingredientes como aveia, leite ou iogurte natural, canela, chia, banana e castanhas podem formar uma combinação interessante para a recuperação noturna. E mais importante, vou te mostrar o que não colocar nesse mingau, porque um erro comum pode transformar uma receita saudável em um prato que atrapalha justamente aquilo que você está tentando melhorar. Agora que você entendeu que o corpo continua trabalhando enquanto você dorme, a pergunta é: por que justamente um mingau poderia ajudar nesse processo? A resposta está na combinação dos ingredientes. Quando esse mingau é preparado com inteligência, ele não é apenas uma comida quente antes de dormir. Ele se torna uma refeição leve, nutritiva e capaz de entregar ao corpo alguns elementos importantes para a recuperação muscular. O primeiro ingrediente é a aveia. A aveia é rica em carboidratos complexos, ou seja, ela libera energia de forma mais gradual. Isso é muito diferente de comer açúcar, bolacha recheada ou pão branco com doce antes de dormir. Esses alimentos podem elevar rapidamente a glicose no sangue e depois provocar uma queda que atrapalha a estabilidade do organismo durante a noite. A aveia também contém fibras, especialmente as beta-glucanas, que ajudam na saciedade e contribuem para a saúde intestinal. E isso importa mais do que parece, porque um intestino funcionando bem participa melhor da absorção de nutrientes e do equilíbrio metabólico. Mas a aveia sozinha não basta. Para pensar em músculo, eu preciso pensar em proteína. E é aqui que entra o leite ou o iogurte natural. O leite contém proteínas importantes, como a caseína e o soro do leite. A caseína é especialmente interessante à noite porque tem digestão mais lenta. Isso significa que ela libera aminoácidos aos poucos, durante várias horas. E os aminoácidos são como pequenos blocos de construção para os músculos. Quando você dorme, o corpo tenta reparar fibras musculares que foram desgastadas durante o dia. Para isso, ele precisa desses blocos. Sem aminoácidos suficientes, a reconstrução fica limitada. É por isso que muitas pessoas treinam, caminham, fazem esforço, mas sentem que o corpo não responde bem. Às vezes, o problema não está apenas no exercício, está também na falta de matéria-prima para o corpo se recuperar. Quando o mingau combina aveia com leite ou iogurte natural, ele une energia gradual com proteína de boa qualidade. Essa combinação pode favorecer um ambiente mais adequado para a recuperação noturna, principalmente quando faz parte de uma alimentação equilibrada ao longo do dia. Aqui eu preciso reforçar uma coisa: não adianta comer mal o dia inteiro e esperar que um mingau à noite resolva tudo. O corpo não se reconstrói com uma única refeição, mas essa refeição pode ser uma peça importante dentro de uma rotina melhor. Outro ponto interessante é que esse tipo de mingau costuma trazer conforto. E isso também conta. Uma preparação morna, cremosa e leve pode ajudar muitas pessoas a desacelerarem no fim do dia. Não é que o mingau tenha um efeito sedativo como um medicamento, mas ele pode fazer parte de um ritual noturno mais calmo, ajudando o corpo a entender que está chegando a hora de descansar, e descanso é parte da recuperação muscular. Muitas vezes, a pessoa se preocupa apenas com proteína, suplemento e treino, mas esquece que músculo também precisa de sono. Sem sono profundo, a recuperação fica prejudicada, o corpo fica mais inflamado, a fome pode aumentar, a disposição cai e o músculo perde um momento precioso de reparo. Por isso, quando eu penso em um mingau da noite, eu não penso em milagre, eu penso em estratégia. Uma tigela pequena, preparada com aveia, leite ou iogurte natural, pouca ou nenhuma adição de açúcar e ingredientes certos, pode oferecer energia estável, proteína lenta e saciedade. Isso pode ser especialmente útil para quem sente fome antes de dormir, porque dormir com muita fome também pode atrapalhar o sono. Mas comer algo muito pesado pode causar refluxo, desconforto e piorar a qualidade do descanso. O equilíbrio está no meio. O mingau ideal não deve ser enorme. Ele deve ser suficiente para nutrir, sem pesar. Deve ser simples, sem excesso de açúcar, sem coberturas calóricas demais e sem ingredientes que transformem a receita em sobremesa. Quando bem feito, ele alimenta sem sobrecarregar. E no próximo passo, eu vou te mostrar os ingredientes que podem tornar esse mingau ainda mais interessante: chia, canela, banana e castanhas. Cada um deles tem uma função diferente,
e juntos eles podem deixar essa receita mais completa, saborosa e nutritiva. Agora vamos falar dos ingredientes que podem transformar esse mingau em uma preparação mais nutritiva, sem complicar a receita. O primeiro deles é a chia. A chia é uma semente pequena, mas muito interessante do ponto de vista nutricional. Ela contém fibras, minerais e gorduras boas. Quando entra em contato com líquido, forma uma espécie de gel, deixando o mingau mais cremoso e aumentando a sensação de saciedade. Isso é importante porque muitas pessoas sentem fome à noite e acabam procurando qualquer coisa rápida: pão com doce, biscoito, bolo, chocolate ou alimentos muito açucarados. O problema é que esses alimentos até dão prazer imediato, mas não sustentam bem o corpo durante a noite. A chia ajuda justamente nesse ponto. Ela torna o mingau mais consistente, melhora a textura e contribui para uma digestão mais lenta. Outro ingrediente que eu gosto muito é a canela. A canela dá sabor sem precisar adicionar açúcar em excesso. Esse detalhe parece simples, mas faz uma enorme diferença. Muitas receitas de mingau deixam de ser saudáveis porque recebem açúcar, mel demais, achocolatado ou leite condensado. Com a canela, o sabor fica mais marcante, mais acolhedor, e a pessoa sente menos necessidade de adoçar tanto. Além disso, a canela é estudada por seu possível papel no controle da glicose, mas aqui eu preciso ser cuidadosa. Ela não trata diabetes e não substitui medicação. Ela pode ser apenas uma aliada dentro de um conjunto maior de hábitos saudáveis. A banana também pode entrar nessa receita, mas com equilíbrio. Ela oferece potássio, carboidratos naturais e deixa o mingau naturalmente mais doce. Para muitas pessoas, meia banana amassada já é suficiente para dar sabor e dispensar açúcar. O potássio é importante para a função muscular. Ele participa da contração dos músculos e do equilíbrio dos líquidos no organismo. Mas isso não significa que quanto mais banana, melhor. Em nutrição, quantidade importa. Para quem tem diabetes, resistência à insulina ou precisa controlar carboidratos, a banana deve ser usada com mais atenção. Às vezes, uma porção menor é melhor. Em alguns casos, pode ser necessário adaptar a receita. As castanhas também são bem-vindas, desde que em pequena quantidade. Uma ou duas castanhas picadas ou uma pequena porção de nozes já podem trazer gorduras boas, magnésio e mais saciedade. O magnésio participa de várias funções do organismo, incluindo funcionamento muscular e metabolismo energético. Mas aqui existe outro cuidado. Castanhas são saudáveis, porém calóricas. Colocar um punhado grande pode deixar o mingau pesado demais para a noite. O segredo não está em exagerar nos ingredientes, está em combinar bem. Aveia para energia gradual, leite ou iogurte natural para proteínas, chia para fibras e saciedade, canela para sabor, banana para doçura natural, castanhas para gorduras boas e minerais. Quando esses ingredientes entram na medida certa, o mingau deixa de ser apenas uma comida simples e passa a ser uma refeição pensada para o período noturno. Eu me lembro de uma paciente que dizia acordar sempre cansada. Ela caminhava quase todos os dias, mas sentia as pernas fracas e tinha muita vontade de comer doce à noite. Quando conversamos sobre a rotina dela, percebemos que o jantar era muito leve e, antes de dormir, ela beliscava alimentos açucarados. Não foi preciso fazer nada radical. Ajustamos o jantar, melhoramos a proteína ao longo do dia e trocamos o belisco noturno por um mingau pequeno, com aveia, leite, chia, canela e meia banana. Depois de algumas semanas, ela me contou que não era uma transformação mágica, mas sentia menos fome à noite, dormia com mais tranquilidade e acordava com melhor disposição. Esse é o ponto. O mingau não age como remédio. Ele ajuda porque organiza melhor a alimentação, reduz escolhas ruins antes de dormir e entrega nutrientes que o corpo pode usar durante a noite. E quando o corpo recebe bons nutrientes com regularidade, ele trabalha melhor. Mas antes de você preparar essa receita todos os dias, eu preciso falar sobre quem mais pode se beneficiar e, principalmente, quais erros podem atrapalhar o resultado, porque o mesmo mingau que ajuda, se for feito do jeito errado, pode virar um problema.
Esse mingau pode ser especialmente interessante para quem sente que o corpo já não se recupera como antes. Pessoas acima dos 50 anos, por exemplo, costumam perceber mudanças sutis. A perna fica mais fraca, levantar da cadeira exige mais esforço, subir escadas cansa mais, e a recuperação depois de uma caminhada demora mais tempo. Nesses casos, olhar para a alimentação noturna pode ajudar, principalmente quando a pessoa passa muitas horas sem comer bem ou termina o dia com pouca proteína. Também pode ser útil para quem pratica atividade física. Não estou falando apenas de academia. Caminhada, pilates, dança, hidroginástica, trabalho físico e tarefas domésticas também exigem músculos. E todo músculo que trabalha precisa se recuperar. Mas existem erros que podem atrapalhar tudo. O primeiro erro é colocar açúcar demais. Uma colher parece pouco, depois vem mais uma, depois entra mel, banana muito madura, granola açucarada, e quando a pessoa percebe, o mingau virou uma sobremesa carregada de carboidratos rápidos. O segundo erro é usar achocolatado. Muitos achocolatados têm bastante açúcar e pouco valor nutricional. Eles podem deixar o sabor mais agradável, mas pioram a qualidade da receita. O terceiro erro é acrescentar leite condensado, creme doce ou coberturas calóricas. Isso transforma uma preparação leve em algo pesado para a noite. Outro erro comum é exagerar na quantidade. Mesmo alimentos saudáveis, quando consumidos em excesso, podem causar desconforto, refluxo, sensação de estufamento e piora do sono. Eu também não recomendo usar o mingau como substituto automático do jantar. Algumas pessoas fazem isso achando que estão sendo saudáveis, mas acabam reduzindo demais proteínas, legumes, verduras e outros nutrientes importantes. O mingau pode ser um complemento, uma ceia planejada ou uma opção em dias específicos. Mas a alimentação do dia inteiro precisa fazer sentido. Quem tem diabetes deve ter atenção especial. Aveia, banana e leite têm carboidratos. Eles podem fazer parte da alimentação, mas a quantidade precisa ser ajustada. Em muitos casos, é melhor usar menos banana, evitar mel e priorizar fibras e proteína. Quem tem doença renal também precisa de orientação. Dependendo do caso, pode haver restrição de proteína, potássio, fósforo ou líquidos. Então, não existe uma receita única para todo mundo. Pessoas com intolerância à lactose podem adaptar usando iogurte sem lactose, leite sem lactose ou outra alternativa orientada por profissional. O importante é não copiar receitas sem observar como o próprio corpo reage. A verdade é simples. O melhor mingau é aquele que respeita a sua saúde, sua rotina e suas necessidades. Quando ele é feito com equilíbrio, pode ajudar na saciedade, reduzir a vontade de beliscar doces e fornecer nutrientes úteis para a recuperação muscular. Mas quando é feito com exageros, pode atrapalhar o sono, elevar demais a glicose e acrescentar calorias que o corpo não precisa naquele momento. Por isso, antes de pensar em receita perfeita, pense em intenção. Você está preparando esse mingau para nutrir o corpo ou para matar vontade de doce? A diferença entre uma coisa e outra está nos detalhes. E agora que você já sabe quem pode se beneficiar e quais erros evitar, eu vou te mostrar uma forma simples de preparar esse mingau da noite, com medidas práticas e hábitos que podem potencializar seus resultados. Agora eu vou te mostrar uma forma simples de preparar esse mingau da noite. Em uma panela pequena, coloque 3 colheres de sopa de aveia, uma xícara de leite ou iogurte natural diluído, uma colher de chá de chia e canela a gosto. Mexa em fogo baixo até ficar cremoso. Se quiser um sabor mais doce, use meia banana amassada. Depois de pronto, finalize com uma pequena porção de castanhas picadas. A quantidade não precisa ser grande. A ideia não é dormir com o estômago pesado. A ideia é oferecer ao corpo uma refeição leve, nutritiva e equilibrada. O melhor horário costuma ser entre 1 e 2 horas antes de dormir. Assim, o organismo tem tempo para iniciar a digestão sem atrapalhar o sono. Mas lembre-se, esse mingau funciona melhor quando vem acompanhado de bons hábitos. Tente consumir proteína suficiente ao longo do dia. Faça exercícios de força, mesmo que sejam simples e adaptados à sua idade. Beba água. Durma em horários regulares.
Reduza telas muito perto da hora de dormir e, quando possível, tome sol com segurança, porque a vitamina D também tem relação com saúde muscular. Nenhum alimento trabalha sozinho. O que fortalece o corpo é a repetição de escolhas boas, pequenas e possíveis. Cuidar dos músculos não é vaidade, é independência. É conseguir levantar da cadeira sem sofrimento, subir escadas com mais segurança, carregar suas compras, caminhar com firmeza e viver com mais liberdade. Então, se você costuma sentir fome à noite, acorda cansado ou percebe que sua força já não é a mesma, talvez esse mingau seja uma forma simples de começar a cuidar melhor do seu corpo. Faça com equilíbrio, observe como você se sente e adapte à sua realidade. E se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa cuidar melhor dos músculos, especialmente depois dos 50 anos. Escreva nos comentários se você costuma comer algo antes de dormir e se já experimentou um mingau parecido. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais orientações simples, seguras e práticas para cuidar da sua saúde todos os dias. Antes de terminar, uma observação importante. As informações deste vídeo têm finalidade educativa e não substituem uma avaliação individual. Se você tem diabetes, doença renal, intolerância alimentar, usa medicamentos ou segue uma dieta específica, converse com seu médico ou nutricionista antes de fazer mudanças importantes na alimentação.